Senta pra cá pra explicar. É um cheirinho de queimado, né? Então hoje, ele já vai trocar a placa. Vem, Daiane. Depois chegou o Jorge. Ah, não, Lucas. Ela vai escrever no quadro. Que é esse Lucas tem um quadro. Então, olha só, hoje a gente vai fazer a prática sobre propriedade das proteínas, tá? Então, a gente vai usar vários reagentes, cada um vai agir em uma determinada propriedade, coisas que a gente já viu na aula, tá? Então, a gente vai usar proteínas de dois alimentos, do ovo e do leite. Primeiro, vamos falar do ovo. A proteína majoritária do ovo está presente na clara, que é chamada ovo-albumina, tá? Tem esse prefixo só para diferenciar, porque tem albumina em vários locais. Tem albumina no plasma do sangue, tem albumina no leite, tem albumina no ovo. Com pequenas diferenças. E aí cada uma recebe um prefixo para diferenciar, tá? Então olha só, aí vocês vão pegar o ovo, vão quebrar o ovo com cuidado e vão separar a clara da gema, tá? A gema descarta, não pode quebrar a gema, tá? Tem que ficar separadinha mesmo. A clara, além de proteína, a clara também tem o material lipídico que dá aquela aparência gosmenta para a clara. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que filtrar a clara. Filtrar com o quê? Com uma peneirinha de plástico, tá? Então a gente verte a clara na peneirinha de plástico, com bastão de vidro pode mexer um pouquinho, mas não precisa forçar muito, porque a gente não quer que essa gosma passe. Senão esse material lipídico vai interferir nos procedimentos, nas experiências, tá? Vocês vão ver que quando vocês filtrarem a clara, ela vai ficar com uma viscosidade tipo da água, super baixa, porque a gente tirou toda a gosma. Aí ele tem 6 ovos e são 7 grupos. Mas essa clara que filtrar, vocês não vão usar todas. Então não joguem fora, porque aí um grupo vai usar o restinho dos outros. Deu pra entender? Que delícia! Deixem essa clara filtrada num becker, escrevam clara filtrada, tá? Aí o que a gente vai fazer a partir daí? Vamos fazer 3 tubos a partir dessa clara filtrada. Deixa eu até escrever aqui clara filtrada, para vocês já saberem que aqui é a filtrada. O primeiro experimento é esse aqui, ó. 2 ml dessa clara. Presta atenção, gente, para não confundir. Tá escrito tudo aí, só escrevi aqui para ficar mais didático. Ó, 2 ml da clara mais 4 ml de água. Aí aqui vocês vão estar escrito aí, agitar com cuidado, tá? Com bastão de vidro. Assim que vocês agitarem com cuidado, vocês vão ver que a clara não vai ficar solúvel, vai ficar uma coisa meio turva, não vai estar solúvel, tá? Aí a gente vai fazer o procedimento do saltinim. Lembra o saltinim? É uma solubilização usando pouca concentração de sal. Tá? Eu até expliquei na sala de TEI, lembra? Então a gente vai usar 6 ml de NaCl. Aí fala para ir colocando de gota em gota, mas não precisa não. Vai botando de meio ml e agitando, tá? Aí vocês vão ver que com a vocês podem tirar foto antes e depois, para ver antes, quando ela está insolúvel, a clara, né, na água. E quando a gente colocar o NaCl, o que deve acontecer? Esse procedimento é saltinim. Ficar solúvel. Então você vai ver isso. Se ficar um fiozinho branco, aquele fiozinho branco ainda é resquício do material lipídico que não foi filtrado. Não é mais proteína, tá? Aí depois, tá errado, não tá errado não, só estou explicando a origem do fiozinho branco. Aí, ó, depois do saltinim, nesse mesmo tubo que foi solubilizado, a gente vai fazer o salting out, que é a precipitação por sais, usando uma solução concentrada de um sal bem solúvel em água, que é o sulfato de amônio. Aí vocês vão colocando também aos poucos, né, esses 5 ml de sulfato de amônio e não agita, porque aí vai dar para ver direitinho sedimentando assim, precipitado, tá? Ok, isso aqui é uma coisa. Outra coisa. Vocês vão pegar a clara filtrada, botar 2 ml em um tubinho e botar num banho fervente. Tem um banho aqui nessa bancada e tem um banho ali. Não precisa cada um ter um banho não, porque é só botar ali. A gente vai ver o efeito do calor sobre a proteína, tá? Vocês vão anotando tudo que acontece. Não, não, tem que estar no roteiro. E outro experimento com a clara é 1 ml de clara, vamos colocar, acho que é meio, de etanol. Tá? A gente viu que o etanol ele é um agente desnaturante. Vamos ver o que acontece quando a gente é um solvente orgânico.
Vamos ver o que acontece quando a gente acrescentar o etanol na clara. Anote. Tá? Hã? Provavelmente mesmo na temperatura, né? Não sei, vocês vão ver. Lembra que... Olha só, lembra que quando desnatura pode acontecer várias coisas visíveis. Uma das coisas é diminuir a solubilidade. A gente pode ver essa diminuição da solubilidade por coagulação, quando forma um coágulo, por precipitação ou floculação. Observe o que vai acontecer, tá? E anote. Isso tudo foi da clara. Agora do leite. No leite tem várias proteínas. Dentre elas, as que estão presentes em maiores quantidades, é a caseína, a lactoglobulina e a lactoalbumina. Depois, para fazer o relatório, vocês vão pesquisar mais para ver qual que está presente em maior quantidade, tá? Aí, com leite, a gente vai fazer 2 experimentos, basicamente. O primeiro é a precipitação isoelétrica da caseína. Vocês lembram o que é a precipitação isoelétrica? Ele coloca pH igual a PI. Isso. Quando a gente atinge o PI da proteína, o que acontece com a proteína? A carga fica zero. E aí a proteína com carga zero não vai ter repulsão entre as moléculas, elas vão se agregar e precipitar. Então a gente vai fazer a precipitação isoelétrica da caseína. O pH da caseína é 4,6. Então o objetivo é atingir esse pH, certo? O que a gente vai fazer? Vai pegar o leite, acrescentar 2 ml de leite mais 2 ml de água no tubinho, dilui. E aí vai colocar o HCl que está na capela de meio ml até chegar a pH 4. Por que pH 4? A gente vai medir com a fitinha. Meça o pH do leite antes e vão medindo a cada meio ml. Não tem como medir na fitinha 4,6, né? Então a gente vai até pH 4 para ter certeza que passou pelo 4,6 e precipitou a caseína. Tá? Então vocês vão ver o precipitado. Entendeu ou não? Entendi. Aí, conclusão. Depois o que a gente vai fazer aqui, ó? Depois que precipitou a caseína, aliás, aqui a gente pode até usar, aqui vou botar aqui, prestem atenção. Tem um tubo aí para todo mundo, um tubo plástico com tampa, que é um tubo de centrífuga. Façam essa etapa aqui nesse tubo plástico com tampa, porque esse tubinho, depois que a gente precipitar a caseína, a gente vai levar na centrífuga para centrifugar nessa velocidade por esse tempo, para poder separar o precipitado, que vai ser a caseína, do sobrenadante, que a gente vai chamar de soro do leite. Então o que vai acontecer? No precipitado vai ter o quê? Caseína. No soro vai ter o quê? As demais proteínas do leite, que não precipitado, certo? Então tem o soro, a amostra A, e tem o precipitado, que a gente depois vai ressuspender com 4 ml de água. O que é ressuspender? Vocês vão ler aí no roteiro que a gente vai separar o soro do precipitado, certo? O precipitado vai continuar no tubinho de plástico. Ressuspender é acrescentar água e agitar para aquele precipitado voltar a ficar em suspensão, tá? Não vai solubilizar, vai ficar em suspensão. Para a gente poder fazer um outro experimento depois. Então, 4 ml de água e é a amostra B. Depois disso, o que a gente vai fazer? Uma experiência com reagente de biureto. Lembra o que o biureto faz em presença de proteína? Ele muda de cor. Muda de cor. O biureto é azul, porque ele tem sulfato de cobre. Ele tem sulfato. Gente, presta atenção. Olha só, o grupo ali, né? Paralelo. Chega pra cá, gente. O biureto tem cobre, então é azul. Em presença de proteína, de pelo menos duas, um peptídeo de pelo menos 2 ligações peptídicas, então ele não reage com aminoácidos, só proteína, né? A partir de tripeptídeo. E aí ele forma um complexo com o cobre, entre o cobre e a proteína, de cor púrpura, roxa, tá? Cuja intensidade vai depender da concentração de proteína. Então ele pode ficar lilás, pode ficar roxo, dependendo. Se tiver mais proteína, vai ficar mais escuro, certo? O que a gente precisa aquecer? Não precisa aquecer, a gente só precisa esperar um tempo para a reação acontecer. Aí a gente vai fazer aqui uma experiência com 3 tubos. Um tubo só com água, 2 ml de água. Seria o nosso branco, para a gente ver o que aconteceria na ausência de proteína. Tubo 2, 2 ml desse soro A, do experimento anterior. Tubo 3, 2 ml dessa suspensão B, do experimento anterior. Depois acrescentar 5 ml de biureto em cada tubo e aguardar 10 minutos. Agita, né, e aguarda. O que a gente vai ver aqui? Aqui seria o branco, né? Como é que fica a cor do biureto na ausência de proteína? Vamos ver.
E aqui no soro A tem proteína, na suspensão B tem proteína. Sendo que nessa suspensão B tem só caseína, lembra? Que veio do precipitado aqui. E no soro A tem as demais proteínas. O que eu quero que vocês vejam? Se há diferença de cor aqui, e havendo, aonde tem mais proteína? No precipitado, que representa a caseína, ou no soro? Tá? Pela cor vocês vão ver. E depois, de acordo com a pesquisa para fazer a introdução, vocês vão ver se isso está de acordo com a teoria. Vocês pesquisando sobre o leite na internet, dá para ver qual proteína está presente em maior quantidade. Tá? Professora. Então vamos lá. Relatório. O que deve ter no relatório? Fala aí. Introdução. Não, o que tem na introdução? Tem que introduzir sobre as proteínas do ovo. Aí depois separa o ovo. Isso mesmo, falar das proteínas em geral, né? Uma introduçãozinha simples, falar do ovo, falar do leite, né? Das proteínas presentes e tal. Qual que está maior, presente em maior concentração aqui, que aqui está na clara, isso tudo para justificar. Falar desses fenômenos, salting out, salting in, né? Desnaturação, solvente orgânico, desnaturação por calor, diureto, precipitação isoelétrica, todas essas técnicas que a gente usou. Tá? Ok. Produção delícia. Pô, mas tá fácil, tô falando daqui. Tá bom, gente? Só isso. Então vamos lá. Não esqueçam que só tem 6 óvulos e 7 grupos. Ou seja, então 6 grupos filtram a clara e o outro grupo vai usar o resto que sobrou do primeiro grupo que vai sobrar, tá? Professor, um ovo? Ah, gente, mas vai sobrar, não vai usar tudo, tá? Podem ficar calmos. Bigu, finaliza. entendi tudo. Tá. Oi.